Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, eu ia esperar para fazer esse vídeo depois que todos os envios de pré-venda tivessem sido finalizados, porque agora eles estão rolando aqui a todo vapor, mas tem tanta gente pedindo que eu resolvi fazer logo. Bom, como a maioria de vocês sabe, eu tenho a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu tenho muita sorte de poder trabalhar com uma paixão minha de duas formas muito diferentes, né? Tanto aqui no canal, avaliando equipamentos, quanto tendo a minha própria marca, desenvolvendo produtos para vocês, né? Para mim como hobbyista. E eu acho que isso abre possibilidades muito interessantes, afinal de contas, eu posso dividir com vocês essas duas perspectivas. Eu tenho, inclusive, aqui no canal, uma série de vídeos que conta a história da Cuba, né? Conta como tudo começou, como a gente teve a ideia do disco, como é que foi o desenvolvimento, os desafios, as facilidades, os acertos, os erros. É a playlist onde eu tô colocando esse vídeo aqui, se você se interessar, então é só você acessar aqui embaixo para ver essa série de vídeos. E depois de eu ter contado a história geral, eu fiz um vídeo falando do Cuba Disco. Não foi um review, claro, né? Eu não tenho como avaliar o meu próprio produto da mesma forma que eu avalio outros produtos, mas a ideia era mostrar para vocês o produto e falar sobre ele em detalhes, né? Falar sobre o que eu gostei e fiquei satisfeito com onde a gente chegou e do que eu não gostei, né? Onde que eu não cheguei onde eu queria e por que eu não cheguei onde eu queria. Depois eu fiz a mesma coisa com o disco 2 e com o disco Lite. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o nosso projeto mais desafiador até hoje, que foi esse aqui. O disco Bluetooth. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso, é o primeiro e único fone Bluetooth já desenvolvido no Brasil. Mas é o seguinte, para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou dividir em duas partes. Nesse aqui, no primeiro, eu vou contar sobre o projeto e o desenvolvimento, os desafios, os percalços, os atrasos, e no próximo vídeo é onde eu vou falar sobre o produto. O que eu gostei, o que eu gostaria que fosse diferente, enfim. Então, vamos lá. Primeiro, uma história, tá? Quando a gente desenvolveu o disco 1, lá para 2015, 2016, a gente se concentrou no essencial. O nosso objetivo com ele, né, com esse primeiro fone, era entregar a maior qualidade de som possível pelo melhor preço, num fone com um estilo diferente e modular, né, feito para durar. Felizmente o fone foi muito bem recebido por vocês. A gente começou a crescer pra caramba, vendendo cada vez mais. Mas, obviamente, existiam vários pontos de melhoria, né? Como eu falei no vídeo sobre o disco 1. A gente foi pegando muitos dos feedbacks dos clientes e ajustando componentes do fone. Ao longo do tempo, a gente foi, lançando novos modelos de cabo, novos modelos de almofada, uma revisão do arco e tudo mais, né? Tudo com base nos feedbacks que a gente tinha dos clientes. Então, por exemplo, a primeira almofada, cara, era essa aqui. É uma almofada on-ear, né? Super baixinha. Depois a gente teve uma segunda geração que era essa aqui, que era over-ear, mas, cara, essa parede era muito fina, ela não isolava tanto, então a gente também não estava tão satisfeito com ela. A gente até teve um outro modelo de almofada intermediário, que era de terceira geração, se não me engano, mas eu não tenho nenhuma aqui, depois que a gente veio com as que são as atuais, né, que são as XL, que são essa daqui. Cara, bem mais interessante em termos de conforto, isolamento e tal. Cara, cabo, mesma coisa. A gente teve, o nosso primeiro cabo, cara, foi isso aqui, olha só. Era um cabo mega simples que, putz, a Duda e nosso antigo sócio Dan, a gente soldava esses conectores à mão, cara, nesse cabo, sabe? Era um cabo realmente, assim, simplão, nada demais. A gente teve depois um outro modelo de cabo, que era esse aqui, que era um pouquinho melhor, né, revestido em tecido. Teve mais alguns até a gente chegar no nosso cabo atual, que é esse aqui, que é outro nível de cabo, né? Então, pô, cara, um controle remoto, microfone bem melhor, trançado aqui, todo de tecido, conectores em metal, né? Tipo, cara, compara esse cabo com esse cabo.
Então, essa é uma grande vantagem da modularidade e da estrutura que a gente montou, né, com fornecedores muitas vezes locais e próximos, né? E todos esses componentes eram sempre compatíveis com qualquer versão do disco. Então, os clientes podiam ir atualizando seus fones conforme a gente fazia esses lançamentos de novos componentes com base nos feedbacks deles. Mas uma das coisas que mais me incomodava no disco 1, cara, era o acabamento, que eu sempre achei muito simples. Era aquilo, né? Para uma empresa do nosso porte, era o que era possível porque a gente não tinha escala. Então, por exemplo, vou mostrar aqui o disco 1 para vocês. Cara, assim, ele tem o design que a gente queria, né? Só que o acabamento das conchas é relativamente simples, né? Elas são de plástico, aqui o logo é só um ressalto, né? Você não tem a peça metalizada como é que a gente tem no disco 2. Tipo, o controle de graves, ele é um pouquinho frouxo. Então, assim, ele tem, cara, um acabamento que eu considero, assim, aceitável para um fone que custava, né, na época, seus 690, por aí, mas um acabamento que certamente poderia ser melhor. Só que isso dependia de a gente ter uma empresa muito maior, com uma escala muito maior, né? Porque aqui, se a gente trouxesse um acabamento mais luxuoso, ia justamente interferir em um dos outros principais atributos do fone, que era o preço, né? Ele ia ser muito mais caro. Em 2021, a gente finalmente já tinha tamanho para lançar o disco 2, que trazia justamente uma grande melhoria no acabamento. Olha só, o disco 2 já é esse aqui. E se você comparar com o disco 1, é uma diferença muito grande. O arco é o mesmo, tá? Né? Os trilhos aqui também, só que as conchas agora têm uma capa em metal, né? Então, assim, dá outro toque, dá outro peso. Essa pecinha agora tem o logo metalizado, que também é muito diferente. Tem os acabamentos aqui no conector. E o próprio controle de graves, né, que eu mencionei, olha a diferença. Ó. Olha esse aqui, que é do disco 1. Né? Um pouquinho frouxo. E o disco 2, né? É outra coisa. Então, assim, acaba que é um produto que fica realmente, assim, muito mais sofisticado, né? E ele tem a aparência de ser muito mais caro do que a diferença de preço entre esses dois, né? Assim, no lançamento, né? Quando a gente, ao longo do tempo, a gente precisou reajustar preço, né? Poucas vezes, por conta de aumento de custo. Cara, quando foi do disco 1 pro disco 2, foram R$50 de diferença só, né? E parece, fisicamente, pelo menos na minha opinião, um fone muito mais caro do que o disco 1, né? Porque a diferença de acabamento é bem considerável. E não só isso, assim, mais uma vez, aproveitando dessa modularidade, a gente lançou outras duas versões do disco. Essa aqui, que é o disco Pro. E aí, qual que é a diferença para o disco clássico? As conchas são as mesmas, mas ele traz um arco em açomola, né, com essa almofada aqui em cima que é removível, né? E a ideia dele é ser um fone muito mais parrudo e mais robusto, né? Assim, por mais que o disco seja um fone bem robusto, né, assim, o arco de madeira, cara, ele é bastante resistente, é um arco que não vai quebrar no uso normal. Mal bem assim, se você sentar em cima, ele vai quebrar, entendeu? O Pro não, o Pro é um fone que aguenta, sei lá, cara, uma queda eventual, uma coisa um pouco mais pesada, né? E ele vem com esse cabo aqui, né, que é um cabo também feito para uso profissional. Tipo, ele é mais reforçado, ele não tem controle remoto e microfone, né, para não ter nenhum problema de compatibilidade com equipamentos profissionais. Então, é um cabo também mais interessante para uso profissional. E a gente também lançou o disco gamer, que é basicamente a mesma coisa no fone em si, porque é uma estética que a gente entende que tem mais a ver com o público gamer, mas o cabo é esse cabo aqui, que é um cabo que tem o microfone de headset, né? Então, quer ver? Você coloca, por exemplo, o cabo aqui, e aí ele tem um microfone de headset mesmo, né? Flexível. Então, e de novo, tudo isso aqui sendo compatível. Então, a pessoa que comprou, cara, o disco 1 lá no lançamento pode chegar e comprar um cabo gamer, pode comprar um cabo Pro, pode comprar o arco de metal e ter as conchas do disco 1 com arco de metal, pode comprar as conchas do disco 2, fazer uma atualização para que seja o disco 2. Então, a gente consegue entregar essa modularidade. E uma outra coisa que o disco 2 já trouxe, cara, foi uma preparação para a futura versão Bluetooth aqui. Isso era algo que a gente já pensava há bastante tempo e um pouco depois do lançamento do disco 2 já dava para a gente começar esse desenvolvimento. O conceito era aproveitar a modularidade do disco e pensar em alguma forma de adicionar o recurso da conexão sem fio sem que a pessoa que tem um disco, por exemplo, mais antigo, precise comprar um fone novo, inteiro. Então, ou seriam novas conchas ou seria um novo arco. Normalmente, fones Bluetooth têm os componentes eletrônicos nas conchas.
isso é muito mais fácil, né? Porque é uma área fixa, vamos dizer assim, né? Em que tem um espaço mais fácil de você aproveitar. Só que no nosso caso, para a gente entregar essa modularidade, isso não iria funcionar muito bem. Porque pensa só, se eu coloco circuito e bateria nas conchas, eu teria que ter uma forma de conectar uma concha na outra. O que significa que eu teria que ter um cabo passando de uma concha para outra, passando pelo arco. Só que aí a gente ia ter que redesenhar o arco também, para considerar essa passagem de cabo, e aí já era. Seria um fone completamente novo. Ou então a gente poderia colocar alguma peça fixada no arco para passar o cabo, mas dificilmente seria uma solução elegante. Ou então as conchas podiam ter um esquema true wireless, né? Tipo, com os dois lados independentes, mas ia ser muito mais caro, mais difícil. Então, nossa escolha foi óbvia, né? Foi de colocar toda a eletrônica no arco. Então, como é que iria funcionar? Em resumo, você teria um arco com um belo desenho, com toda a eletrônica nas almofadas e um cabinho de um lado e um cabinho do outro. Então, as conchas, por exemplo, aqui, né, teriam uma entrada para o cabo na parte de cima, né, do disco 2 e uma entrada para o cabo do lado de baixo. Então, no caso do disco 2, a pessoa deixaria o arco plugado nas conchas de cima, né, e se quisesse usar o disco cabeado, plugaria o cabo na parte, nos conectores de baixo. E a pessoa que tem o disco 1, por exemplo, o que ela faria? Ela desmontaria a concha, né? Como é feito normalmente para você fazer a troca do arco, solta a concha e coloca ela fixada no arco de ponta cabeça, com o conector virado para cima. E aí vem o cabo do arco Bluetooth de cima e conecta nessa entrada para cabo. Então, essa foi a ideia e a gente começou finalmente o desenvolvimento do disco Bluetooth. E assim, por mais que eu e a Duda, minha sócia, sejamos designers de produto por formação, hoje a gente não trabalha exatamente com isso, né? A gente faz de tudo menos ser designer de produto. E mal ou bem, cara, também, a gente saiu da faculdade e fundou a Cuba direto. Então a gente não tem experiência no mercado fora o que a gente tem aqui na Cuba. Por isso, para esse desenvolvimento, a gente resolveu chamar dois amigos de faculdade, o Marcos e o Arthur, para desenvolverem esse projeto para a gente como designers freelancers. Eles partiram desse conceito para gerar alternativas de como isso poderia ser criado. Eu vou mostrar aqui para vocês a apresentação que eles fizeram na época desses conceitos. Olha só. Eles começaram, né, com uma pesquisa de mercado para olhar fones sem fio que já existiam cara, olhar para fones que estavam numa faixa de preço parecida com a do disco cabeado, tá? Cara, olharam aqui, né, a cara do que é comprado em termos dos mais vendidos na Amazon, por exemplo, né, a qualidade, adequação e robustez. E aí, né, olharam para cada um desses aspectos, né, a qualidade, né, fones desse gênero gritam qualidade, são arrojados, têm muito cuidado em cada detalhe, a qualidade de som deles é espelhada no visual. Adequação, né, formalmente os fones se aproximam dos seus usuários que buscam qualidade e estilo. Robustez, né, o mercado de fones, com Zema tudo bem, de fones Bluetooth compõe-se de produtos com acabamentos avantajados e peças com peso visual. E aí, cara, fizeram, por exemplo, um mapeamento do local de acionamento dos botões do fone, né? O que seria ideal, né? Onde é que as pessoas naturalmente vão para olhar o que seria a melhor posição possível. E aí definiram o que seria, assim, nessas alternativas que eles iam gerar, quais são os aspectos que tinham que ser meio que priorizados, né? Então tem um acionamento intuitivo, adequação à linguagem da Cuba e adequação ao mercado, tá? E aí eles começaram a desenhar, eles desenham horrores pra caramba, inclusive vocês até podem ver aqui. Então, o primeiro conceito, por exemplo, ele é o que mais está próximo do disco cabeado. Então, cara, basicamente eu tenho uma almofada superior que lembraria, né, nesse conceito, a nossa almofada do disco 1 e do disco 2, perdão, né, do disco cabeado, mas com circuitos ali internos e os botões em cima, ó, aqui, do trilho. Tá? É o que seria o ideal. E aí o que a gente vê? Que em termos de linguagem, né, aqui, ele está muito adequado à linguagem da Cuba, em termos de mercado um pouco menos, e o uso está bom, mas não 1000%, né? Ou seja, a posição dos botões, ela em tese deveria ser mais baixa ergonomicamente. Mas, né, até como vocês sabem como é que é o produto final, não deu para ser aqui. Mas são coisas que acontecem, né? São adequações que você precisa fazer. Mas esse era o desenho dessa
versão, né? Realmente, assim, ele é o que mais está próximo do disco cabeado. Então você teria ali internamente, né, a placa de circuito impresso e a bateria na parte superior do arco, né, dentro das almofadas. O conceito 2, ele já ia para um caminho um pouco mais parrudo, vamos dizer assim, né? E você já tinha ali, cara, uma peça bem maior embaixo do arco, né, colada, com uma estrutura plástica, com a almofada ali injetada em cima. Então, já é uma ideia um pouco mais, como você vê aqui, né, um pouquinho mais distante da linguagem da Kuba, mas um pouco mais próximo do mercado. Então, assim, seria uma opção, uma variação, tá? Um pouco mais, um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim. Acaba que o fone no final... Bom, daqui a pouco eu falo sobre, né? Vocês vão ver. Aí aqui a gente teria a bateria na parte de cima e a placa de circuito impresso, né? Por conta de eu ter mais espaço, talvez ela pudesse ficar já na lateral. Muito mais perto ali do botão, né? Porque na primeira opção, o que acontece é que a gente teria um botão muito longe, né? Então teria que existir um cabeamento específico para o botão, né? O botão talvez tivesse que ter uma outra plaquinha, enfim. Né? Aqui já é uma solução em que a placa fica embaixo do botão. E a terceira opção é a que mais está dentro da linguagem do mercado, mas mais está distante da linguagem da Kuba. Então, já é um arco que parte para uma divisão maior, vamos dizer assim, né? Então eu teria uma parte de madeira muito menor, com uma parte de plástico, de metal mais embaixo, talvez ser dobrável. É uma opção que, assim, ela é interessante visualmente, né? Eu acho que seria legal ver o que viria disso aqui. Mas, por outro lado, é claramente uma coisa muito mais cara de ser desenvolvida, produzida e, consequentemente, vendida. Então, no final das contas, ela teria aqui bateria e placa, né, nas laterais, mas é isso, é uma coisa um pouco diferente. Então, esses são os três conceitos e, como vocês sabem, né, no final das contas, o que foi escolhido, ainda que a gente tenha elementos do conceito 2, foi o 1. Depois dessa escolha, aí começou o desenvolvimento para valer. E cara, foi bastante tempo para chegar em cada solução, avaliando cada detalhe da construção. É um projeto muito desafiador, porque nada nele é comum ou tem soluções tão prontas no mercado. Afinal, assim, pensa só. A gente está colocando tanto a bateria quanto o circuito numa peça flexível, né? É um arco que tem que ter resistência, flexibilidade, e ao mesmo tempo segurar de maneira firme e estável alguns componentes frágeis, ainda por cima considerando o acionamento de botões, o que exige tolerâncias mínimas, e sendo confortável para o uso. Isso é muito, mas muito difícil. Fora o fato de que o arco, cara, ele é de madeira. É um material que não costuma ser usado em aplicações como essa, né? E isso traz desafios. Esse arco, ele é artesanal, então existe uma variação de espessura, de largura, ela é pequena, mas existe. E quando a gente considera que esse arco ele vai ter que ter fixada nele essa eletrônica, com as peças plásticas e tal, só piora, porque tudo isso que tem tolerâncias mínimas tem que considerar essas variações. Então, assim, foi um processo super longo, com muitos testes, muitos protótipos, muitas mudanças, até que a gente chegasse onde a gente queria. E aí, aos poucos, a gente foi chegando nas definições. Enquanto isso, a gente também foi desenvolvendo, em paralelo, a eletrônica. Aqui foi o seguinte: alguns anos antes, numa coincidência absurda, eu acabei conhecendo um cara chamado Moreno Hassen, num evento da Audio Dream. Se não me engano, ele é amigo do René. É um engenheiro eletrônico que trabalha numa grande empresa de eletrônicos, faz projetos com fornecedores estrangeiros, né, já participou de vários, tá no hobby e entende horrores de áudio. Cara, por exemplo, sei lá, já fiz reunião com ele apareceu com HD800, né? Eu já vi ele consertando topping que deu problema de alguma galera aí do grupo. Ele, inclusive, criou uma marca própria, cara, Maraudio, e tá desenvolvendo um DAC amplificador de fone, tá? Dá uma olhada aqui no Instagram dele. Ele tá direto nos grupos. É o tipo da pessoa assim que eu acho que eu nunca ia conseguir achar se eu procurasse. Um engenheiro eletrônico que entende de áudio no Brasil que já trabalhou com projeto pra fora. Enfim. Eu acho que num projeto como esse, assim, eu acreditava que a gente ia ter que pegar alguém de fora, o que, óbvio, traria várias dificuldades. Então, achar uma pessoa com essa experiência altamente específica é uma coincidência inacreditável. Então, a gente conversou com ele, chegou no modelo de trabalho que fazia sentido e, enquanto a gente cuidava das soluções físicas, né, do projeto físico com o Marcos e o Arthur, a gente tocava a eletrônica com o Moreno. E aí tava todo mundo no grupo também, falando sobre tudo, desenvolvendo tudo. O que a gente queria? Tá? Qual era o objetivo da eletrônica?
uma qualidade de som que não devesse nada ao disco cabeado, pelo contrário, que fosse até melhor por conta da implementação de um DSP que eu iria tunar para resolver questões que eu não consegui fazer fisicamente no fone cabeado. 2, controles completos de mídia, mas sem nada mirabolante. 3, uma boa duração de bateria. E 4, um chipset da Qualcomm para a gente poder desenvolver um aplicativo que atendesse a uma futura família de produtos e com um suporte competente a codecs. A gente não precisava de nada demais, tipo LDAC, conexão multiponto, esse tipo de coisa. Eu prefiro, né, principalmente um primeiro produto assim, trazer, cara, uma simplicidade bem feita. E aí, depois de vários meses, em novembro do ano passado, a gente fechou o projeto, né? Todas as definições. O arco estava pronto, as peças plásticas já tinham sido aprovadas em protótipos de impressão 3D, a gente já tinha um protótipo do circuito aprovado, uma amostra de bateria, projeto da almofada, cara, tudo certo. Né? Naquele momento, era basicamente encontrar um fornecedor para essa almofada superior, a gente tinha alguns, mas precisava fechar, dar o ok para a produção dos moldes das peças plásticas para a Victum, que é quem injeta os plásticos para a gente, e fazer o pedido dos circuitos e da bateria com a empresa de procurement que a gente usou durante o desenvolvimento. E aí, a gente lançou a pré-venda do disco Bluetooth, se eu não me engano, no dia 17 de dezembro. A ideia é que, fazendo isso, a gente atendia aos pedidos dos clientes, porque, como muita gente sabia desse desenvolvimento, cara, todo dia ia na marina do atendimento, assim, dezenas de pessoas perguntando, cadê o Bluetooth? Quando é que lança o Bluetooth? Quero comprar o Bluetooth. E isso também ajudava a gente a fazer um primeiro pedido, né, com os fornecedores. Porque, cara, é um desencaixe muito forte. Pra vocês terem ideia, só o circuito impresso e a bateria, que são 2 componentes do fone, que tem um monte, a gente está falando de um pedido de mais de 250 mil reais. Fora todas as outras peças do fone. Todo o custo de desenvolvimento, moldes, protótipos, enfim. Então, a gente anunciou a pré-venda com uma previsão inicial de entrega para o final do primeiro trimestre de 2023, ou seja, final de março. Mas a gente avisou que, por conta da complexidade de um lançamento como esse, era possível que fosse um pouco antes ou um pouco depois disso. Mas um prazo final seria o primeiro semestre, ou seja, até junho. Esse era tempo mais do que suficiente, porque, como eu falei, era basicamente fazer o pedido com os fornecedores. Só que, ouvindo o meu protótipo que ficava comigo, eu senti que dava para melhorar um pouquinho o som e o volume. E aí eu conversei com o Moreno e a gente pensou que, cara, era um ajuste simples e que não deveria mudar praticamente nada em termos de prazo. Em tese, a gente continuaria dentro do prazo do primeiro trimestre, mas, cara, caso tivesse qualquer imprevisto, a gente ainda ter 3 meses dentro da estimativa que a gente deu durante a pré-venda. Então, a gente resolveu fazer essa alteração. Afinal, cara, com isso, a gente iria entregar um produto melhor, né? O nosso objetivo, né, nosso grande objetivo na Cuba é sempre esse, né? É entregar o melhor produto que a gente pode para vocês. Então, se a gente tinha chance de fazer isso, né, sem trazer nenhum prejuízo, só talvez demorando mais um pouco, mas assim, ainda dentro do prazo, cara, parecia valer a pena. Hoje, olhando para trás, eu não sei se foi a melhor decisão, mas foi aquela que foi tomada com as informações que a gente tinha naquele momento, né? O problema, cara, é que acabou não sendo uma alteração simples. E mais do que isso, ela exigiu a necessidade de algumas alterações em cadeia. Né? Por conta dessa alteração na placa, a gente precisou aumentar o tamanho da bateria para manter a duração que a gente queria. E aí a gente teve que redesenhar as peças plásticas, e aí a gente teve que redesenhar as almofadas, e aí a gente teve que aumentar a espessura do arco. E aí, assim, o que era para ser uma alteração simples, que não ia mudar nada no prazo, acabou trazendo um atraso bastante significativo. Por quê? Depois disso, todos os imprevistos possíveis aconteceram. Mesmo com essas questões, a gente, em tese, conseguiria fazer dentro do prazo. Só que, vamos lá, a gente teve problema no recebimento das amostras finais para aprovação da placa, porque foram recusadas, sei lá por quê, pela Receita, aí teve que voltar para a China para voltar, e demora para fazer. Aí quando a gente de fato fez o pedido do lote de circuitos e baterias, o tempo de produção do fornecedor aumentou em 50%. Quando a gente tinha finalizado, já não dava mais para ser frete marítimo, e a gente teve que optar pelo aéreo, que custa umas 3 vezes o preço, só que a disponibilidade de voos cargueiros estava reduzida para o Brasil, sei lá por quê. Ainda assim, a gente conseguiu, cara, um voo em tempo recorde, se não me engano, 5, 6 dias depois estava aqui. Quando chegou, Receita Federal em greve, trabalhando só segunda e na sexta. Aí, demorou para sair o canal de liberação. Quando saiu o canal vermelho. Demorou para a gente conseguir marcar a fiscalização.
aí a gente marcou. E normalmente é um processo rápido, porque a gente faz, cara, tudo absolutamente certo na Cuba. Declaração, documentação, cara, tudo lindo, by the book. Só que a Receita resolveu dificultar. Aí pediu todo o registro de conversa com o fornecedor, mais 1000 páginas de e-mail, cara. Catálogo de preços, o que não existe, porque a placa é feita sob medida pra gente. A gente foi montar um Bill of Materials, né, botando tudo que tá ali, link pra tudo. Aí começa um vai e volta de exigências absurdo, sabe? Deles querendo o contato de todos os envolvidos na operação, fabricante, procurement, fábrica, trading, cara, tudo. Culminou, cara, na exigência da contratação de um perito indicado por eles, era aquele fulano de tal, para ir lá olhar a carga e fazer um laudo para dizer que o que a gente está declarando tá tudo certo. Aí o perito só tem a disponibilidade uma semana depois. Aí quando chegou lá no dia, a Infraero, sei lá por quê, não conseguiu disponibilizar a carga a tempo. Aí a gente teve que remarcar. Cara, foi tudo. Vocês não têm noção do que foi. Noção. A gente foi postando atualizações nas nossas mídias, né, por e-mail e tal, mas é difícil, né? A gente foi explicando o que estava acontecendo, e o ponto é que, assim, como eu disse, quando a gente colocou uma estimativa lá no início, era uma estimativa bastante confortável e conservadora. Só que a natureza de uma estimativa é que é uma estimativa. E por mais que a gente tenha considerado imprevistos que poderiam acontecer, cara, tem um limite pro que dá para prever, né? A gente não vai considerar de maneira razoável que, cara, nesse processo, como eu falei, mas tudo o que podia ter dado errado deu. Tudo o que podia atrasar, atrasou. Tudo, né? E assim, cara, eu cheguei a ler de pessoas, né, de clientes, que acharam absurdo ter feito uma alteração depois do início da pré-venda, e assim, é um ponto de vista válido, né? Eu sei que pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes sobre, né? Algumas pessoas podem preferir receber um produto melhor do que aquele que elas compraram, de certa forma, mas para outras pessoas pode ser que o atraso seja pior e não justifica, né? Então assim, cara, se você for uma dessas pessoas, né, tivesse sentido prejudicado, cara, e preferiria que essa alteração não tivesse sido feita, de verdade, eu peço desculpas por isso, de coração, né? A gente toma decisões com as informações que a gente tem e talvez essa decisão tomada não tenha sido a ideal, né? Também tem gente que entende, mas que mesmo assim tá chateada, e claro, né, como consumidor, eu estaria bem frustrado com essa demora. Aliás, não só isso, né? Muita gente mega compreensiva também, tá? O que me deixa, cara, absurdamente grato, de verdade, sabe? Tantas pessoas que mandam mensagem de suporte, enfim. Mas assim, eu sei como é frustrante, que pra mim, pessoalmente, não é uma situação fácil, né? Assim, não são poucos os dias em que, assim, é difícil dormir pensando nisso, cara, né? Tem literalmente milhares de pessoas esperando, chateadas e com razão para isso, né? Não é uma posição fácil, né? E por uma coisa que, em última instância, é culpa nossa, né? Ainda que tenha tido razões, né? Enfim, aí, finalmente, recebemos todos os componentes até no final de julho e a gente começou a montagem. Mas, para dificultar ainda mais, a placa veio com um conector que não era para ter vindo, então o processo de montagem está levando mais tempo do que o previsto. Mas, cara, tá acontecendo, tá? A gente tá fazendo tudo, tá tudo a todo vapor aqui, a equipe inteira quase tá ajudando. Cara, pessoal de atendimento, marketing, design, comercial, cara, Duda, vamos lá direto e fica na montagem com o pessoal também. Né? Tá realmente a empresa inteira mobilizada. Então, assim, tá rolando, tá? Essa semana agora a gente aparentemente vai fechar os envios do mês de dezembro, que foi quando a gente vendeu, mais da metade dos fones do período de pré-venda. E nas semanas seguintes a gente entra nos próximos meses. Inclusive a gente contratou mais 3 pessoas para dar velocidade na montagem, então essa próxima etapa vai ser bem mais rápida. Então assim, quando eu falo que esse foi o nosso projeto mais desafiador, cara, não é da boca pra fora. Vocês realmente não têm noção do que é fazer um produto como esse, cara, e de quantos obstáculos a gente enfrentou e do quanto eles foram difíceis. Eu sei, nem todo mundo vai achar que, né, as nossas decisões foram as melhores, mas, e caso você, né, seja uma das pessoas, eu peço perdão, né? Mas assim, a gente realmente tá aqui, né, e faz e toma essas decisões buscando entregar os melhores produtos e a melhor experiência para os nossos clientes. E sobre isso, mesmo com todas essas dificuldades, todos esses percalços, todos os desafios, assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu pego o fone na mão, de fato, né, e uso, cara, eu sinto que valeu a pena. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu vou falar para vocês finalmente sobre o disco Bluetooth, né, o que eu achei dele,
onde a gente conseguiu chegar é o próximo vídeo, tá? Então fiquem ligados porque já tá vindo. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.